Sukanya, então, era bela e curiosa. Ela caminhava pela floresta quando se viu em frente a um formigueiro imponente. Aproximou-se para observá-lo e se sentiu observada. Por trás do movimento incessante de sobe, desce e vai e vem das formigas, percebeu alguma coisa fixa. Eram 2 pontos de luz que brilhavam naquela confusão, avermelhados. Talvez 2 vagalumes prisioneiros, pensou. Sukanya pegou então um espinho para espetá-lo. Ouviu-se um gemido rouco, e ela foi embora depressa, sem pensar. Sukanya era filha de Shariati. Ele observa que seu reino tinha sido atingido por um flagelo. Ninguém mais conseguia evacuar. Era uma incomodação, estavam todos enfesados e irritados. Estava ele, o rei, indagando a todos para descobrir o que poderia ter acontecido. E convocando também a sua filha. Filha Sukanya. Lembra-se de ter feito alguma coisa de mal? Não, pai, não. Lembre-se bem. Você não andou por aí passeando sozinha esses dias? Algo de errado andou fazendo? Bom, pai, eu andei espetando 2 vagalumes com um espinho dentro de um formigueiro. Onde? Shariati baixa os olhos pálido. Num formigueiro? Não há lugar mais temível e delicado que um formigueiro. O formigueiro é o ouvido da terra. É o lugar onde se abandonam os restos de um sacrifício. É a casa da serpente. É um umbral subterrâneo. Há tempos que se erguia uma linga sobre um formigueiro. Lembro-me muito bem aonde foi, pai. Se quiser, posso lhe mostrar. Então, chegam ao formigueiro. Lá no formigueiro vivia Siavana. Ele tinha sido abandonado pelos seus filhos em um tronco onde eram acumulados restos de sacrifícios, com uma pilha de ossos dentro de um trapo. Logo, as formigas cobriram o corpo dele e Siavana passou anos ali, sentado, com as formigas subindo pelo seu corpo. Shariati se apresenta humildemente diante do formigueiro e vê o sangue coagulado ali no lugar onde seriam os olhos do vagalume. Eram os olhos de Siavana. Shariati disse: minha filha não é malvada. Minha filha é curiosa. Ela observou o formigueiro e despertou nela o desejo de compreender esses olhos curiosos iluminados. Mas a Siavana, que estava ali deitado, apenas disse com uma palavra seca: só posso amaldiçoá-la. A você e a todos vocês com ela. Ou então, me casar com ela. O pai escuta aquele pedido e confabula demoradamente. Sua filha era tão desejável. Desde muitos familiares faziam planos para tirar o máximo proveito do seu casamento nas negociações com outros reinos, alianças, territórios, palácios. Ela era bela e nos renderia, sem dúvida, muitos tesouros. Mas a maldição do Brahmani põe tudo a perder. E não temos escolha. Ela, sim, tem que se casar com Siavana. Sukanya viu se distanciarem numa vasta nuvem de pó. Seu pai, suas companheiras, os cães, os elefantes. Talvez nunca mais os visse. Agora ela seria de Siavana, seu esposo, que tinha saído do formigueiro e revelou-se com toda a sua velhice
como uma caixa de ossos. Ela estava desesperada nessa noite de entrega, na noite do seu casamento. Ela queria fugir, até tentou, mas depois de poucos passos, viu a estrada barrada por uma serpente negra, brilhante, saída do formigueiro, que se arqueou sobre ela para que ela desse um passo atrás. E foi o que ela fez. Voltou com uma expressão amadurecida e caiu num silêncio que durou muito tempo. Siavana, ao seu lado, imóvel, nem olhava para ela. Ela levava uma vida de monotonia. Mas o tempo passou e ela deixou que se esgotasse o rancor e a náusea. Ela se surpreendeu admitindo que atendia o prazer do seu marido, porque foi meu pai que me confiou a ele. Mas depois de uns anos, ela reconheceu que por nada renunciaria àquela companhia. Eles trocavam raras palavras, é verdade, mas ela sentia-se acompanhada a todo instante pelo olhar de Siavana. E parecia sempre brotar dentro dela uma luz quente que fervia. Ela tinha o seu passatempo predileto. Imaginava amores distantes, extenuantes, com homens belíssimos. E ela sabia que tinha ao seu lado alguém que nunca a abandonava. Não era uma perseguição, era um prazer que se incendiava dentro dela com a presença daquele olhar penetrante. Um dia, ela caminhando pela floresta, colhendo frutos, e pensava muito nos mantras e nas histórias de amor. Existiram outras histórias, como a minha, Agastya e Lopamudra, Ramba e Shikracharya, tantas outras histórias que queimam de amor um pelo outro. Ela ia lembrando dos hinos e dos versos que se sorravam escondido ao seu lado, quando ela ainda era uma menina. Agora ela era uma mulher. Ela chega um dia ao lado de Siavana e ele pergunta: afinal, o que acha que eu fazia quando eu estava coberto pelo formigueiro? Minha linda, eu esperava você, não só porque a desejo, mas porque você me serve e ainda não sabe bem o porquê. Quando você apareceu aquele dia diante do formigueiro, eu a chamei, mas você não escutou. Estava muito chorosa e pensava em outras coisas. E não podia deixar de notar que ali tinha um formigueiro. Então fiz brilhar aqueles olhos luminosos e você me torturou com aquele espinho. Mas as formigas se inebriaram com o gotejar do meu sangue. E então era mesmo um sinal. Era um sinal que se eu não a tivesse espiado dali de dentro, você nunca saberia de mim. E se não tivesse me machucado, eu não poderia lançar a maldição. E, se não fosse a maldição, não poderíamos estar juntos hoje. Você é minha companhia. Esse foi um diálogo. Então, em um outro dia, estava ela banhando-se numa enseada tranquila e deliciosa do rio Sarasvati, próximo do seu reino, quando ela levanta a cabeça da água, olha para a margem e vê que naquele dia havia algo novo. Viu 2 jovens na mesma posição, com a perna um pouco levantada, um com a direita, o outro com a esquerda. Estavam sentados sobre 2 pedras, exatamente à mesma distância. Os 2 juntos pareciam um triângulo perfeito. O que seria o terceiro vértice? Ela se deu conta que eram os seus olhos. Observou logo que os 2 desconhecidos eram de uma beleza assustadora. Mas um outro pensamento lhe ocorreu. Esta cena está mesmo acontecendo? Aquilo parecia tão idêntico e inverso ao mesmo tempo.
estava ela alarmada e perplexa. Então, os dois jovens se dirigem a ela. Mulher de belas coxas, quem é você? A quem pertence? E o que faz nessa floresta? Fale que queremos saber. Ela ficou vermelha, estava saindo da água, ainda com seu corpo gotejante e se enrolando na sua musseline. Olhou para o chão e disse com uma voz apenas perceptível: sou a filha de Shariati e pertenço a Siavana. Com raiva, ouviu o riso penetrante dos dois jovens. O que fez você para o seu pai para dar de presente para este homem que é um lixo? Nem entre os deuses se encontra uma beleza como a sua. Você foi feita para usar os mais preciosos vestidos e não estes trapos que você está embrulhada nesse instante. Abandone Siavana, esse homem que não é completo, não é inteiro, não é perfeito como você. Abandone. Em sua vida faltará sempre alguma coisa. Aliás, faltará quase tudo. Escolha um de nós. Você está em seus melhores anos, olha que maravilha. Não atire esses seus anos belos de doçura, juventude, no lixo. Venha estar com um de nós. Ela sentiu algo forte dentro do seu peito. Era uma fúria, mas não respondeu. Foi indo em direção à sua casa, que era um frágil abrigo, parecendo um frágil abrigo de um cão ao lado do formigueiro. E lá encontrou com Siavana, imóvel, como sempre, com os ossos pontudos e o olhar de quem já sabe tudo. Contou-lhe tudo o que tinha acontecido, sem omitir nenhum detalhe. Sua voz tremia e Siavana olhava com doçura. E disse: eu sei quem são esses belos jovens. São os gêmeos divinos, os Ashwins. Eles giram pela terra, socorrem aqui e ali, curam a um ao outro. E o que disseram a você é certo mesmo, mas não é completo. Amanhã você voltará ao mesmo canto do rio e tornará a encontrá-los. Talvez no mesmo lugar. E talvez vão lhe dizer as mesmas palavras. E eles não são fáceis. Eles não abandonam o desejo. Vão ficar persistentes. Estou certo que ele estará lá. Então, você lhes dirá o seguinte: vocês não são completos porque não fizeram uso do soma. Vocês nunca foram autorizados a beber o soma. Você verá como eles mudarão seus modos. E vão perguntar: quem poderia fazê-los ter acesso ao soma? E você dirá: meu marido, Siavana, ele bebe soma e poderá fazer vocês chegarem a ele. Vai ver que irão então segui-la como dois cãozinhos mansos. E traga-os até a mim. Já lhe conto o que vai acontecer. No outro dia, exatamente aconteceu. Da mesma forma como Siavana havia previsto. Os dois gêmeos e o velho se puseram a conversar com muita familiaridade. Mas o tom dos gêmeos era ansioso e insistente. Sukanya não sabia se podia ficar por ali escutando, já que sussurravam. Mas depois ouviu a voz suave e clara, que dizia: está de acordo. Este é um pacto. Eu farei com que vocês tenham acesso ao soma. Só precisam encontrar um sacerdote chamado Dadyan. Da parte de vocês, irão me dar a plena juventude. E Sukanya, então, ela, a mais bela das belas, escolherá a quem de nós três ela deseja mais. Aproveitando então o momento onde os gêmeos confabulavam, o rei chega para Sukanya, sussurra para Sukanya e diz:
Quando voltarmos do fundo do lago, você não me distinguirá deles. Assim que eu reaparecer, levantarei a mão ao olho direito, no ponto onde você me picou com o espinho. Assim, você saberá quem eu sou. Então, os três se afastaram na direção do rio Sarasvati. E na porta da cabana, ela observava as magníficas costas dos gêmeos e, ao lado deles, o curvado, magro marido. Chegaram à água e mergulharam. Quando voltaram à tona, ela olha em torno e não reconhece os três tão lindos, maravilhosos. Com um gesto de servidores devotos, eles tiram-lhe a pele do corpo como um manto. Ela então vê, sem dizer uma palavra, esses três jovens de beleza, nus, com brincos cintilantes, idênticos. Entre nós, então, escolha qual você deseja, disse a uma só voz. Sukanya abaixa os olhos, mas não tanto, a ponto de não ver um dos três jovens esfregar uma pálpebra. Isso foi o sinal que precisava. Então, ela escolhe a ele, a Siavana, aquele belo jovem. E assim foi o início dos amores intermináveis entre os dois, iguais aos amores dos deuses. Dois jovens, lindos, confiantes e desejosos uns aos outros. Assim terminamos. Om...